vamos lá, pessoal que está nos assistindo, esse assunto é muito, muito importante. O mundo cada vez mais é virtual. As inteligências artificiais, coisas como criptomoedas, elas demandam muita capacidade de processamento de dados. Ou seja, você tem que ter data center com computador rodando a 1000, assim, em lugares especiais e específicos. Eu não posso pegar e colocar data center em um lugar em que a energia é cara, em que você não tenha, vamos dizer, instrumentos de resfriamento. Água é o principal instrumento de resfriamento. Então, um lugar que tenha energia barata e água, você instala data center. E aí, boa parte das inteligências artificiais do mundo vão rodar nos data centers. Os data centers também rodam, por exemplo, redes sociais, toda a base de dados das redes sociais. E o mundo vai precisar muito, muito, e isso vai aumentar exponencialmente nos próximos anos. Até porque as redes sociais e as inteligências artificiais, elas vão explodir. Então, o Brasil está numa boa posição e o Paraná também está. O Paraná, com energia barata e com água do resfriamento, e eles podem utilizar, inclusive, Itaipu para isso. Ele está numa posição em que eu posso convocar empresas internacionais, chamar a OpenAI, a dona do ChatGPT, chamar o pessoal da Meta, que tem a própria AI deles, o pessoal do Google, querem instalar aqui, vamos fazer uma parceria. E aí eles instalam os data centers e aquilo vira um hub, inclusive, para startups se instalarem próximo. Isso está rolando agora no Ceará. O pessoal do TikTok está fazendo um data center gigantesco no Ceará. Então, cabe no Ceará, cabe muito no Nordeste. O Nordeste tem energia solar, energia eólica, cabe também no Paraná. A gente tem a questão hídrica, da energia hídrica, por conta do rio Paraná, desse complexo todo hídrico que nós temos. Poxa, dá para fazer aqui. Então, isso vai gerar emprego de altíssima qualidade, gera arrecadação, é emprego privado, é só notícia boa. O agronegócio, Renan, a indústria aqui em Ponta Grossa, sempre puxando aí números aí de empregos expressivos no CAGED, as cooperativas em Ponta Grossa, em demais municípios dos Campos Gerais, são um motor muito grande aqui, impulsionam muito, geram muitas riquezas e movimentam a economia. Como que elas se inserem no plano de governo de vocês, nas propostas nacionais do Partido Missão, como aproveitar esse potencial e os dados, os números que já tem, que já se apresentam aqui como uma riqueza da região, como que vocês pensam, como que você enxerga esse cenário e como ele agrega as suas ideias aqui para o Paraná? Olha, as cooperativas agrícolas, o associativismo dos produtores rurais, e esse associativismo ele parte tanto da produção até a parte de crédito. Você tem cooperativa de crédito, você tem, vamos dizer, cooperativas que acabam criando seus próprios silos e áreas de armazenamento. O que você tem aqui é muito acima da média nacional. Eu não tenho como vir aqui e não falar bem, porque eu estou rodando o Brasil. Eu vejo coisas aqui que eu não vejo no resto do Brasil. Por isso que eu fico, desculpa a palavra, pistola, para não falar outra palavra, com a questão logística. Por exemplo, a parte de silo e armazenamento, você anda a cada 15, 20 quilômetros aqui, você vê um complexo de silo e armazenamento, saindo de Cascavel, vindo para cá, a mesma coisa de Maringá e Londrina. Aí eu pergunto, tá, iniciativa privada, as cooperativas fizeram isso, enquanto isso a estrada está estragada. Você vê, assim, ó, aqui está a iniciativa privada, aqui está o poder público não trabalha direito, a iniciativa privada trabalha direito. Então, como eu deixo de atrapalhar? A pergunta sempre é, como eu deixo de atrapalhar a iniciativa privada? Como eu descentralizo o universo bancário, o universo de empréstimos no Brasil, para que essas cooperativas de crédito possam ter mais margem para crescer? 2, como eu aumento a capacidade de execução de garantias para que os empréstimos feitos por as cooperativas que tem aqui, eles possam ser bem executados? Essa é uma reclamação. Hoje, por exemplo, os juros são altos e o spread bancário é alto, também porque na hora que uma empresa de crédito, qualquer uma, empresta o dinheiro para alguém, na hora dela cobrar, se aquela pessoa não pagou, ela não consegue executar a dívida. Aí ela fala, pô, se não conseguir executar a dívida, ou demora muito para executar a dívida, fica caro, então não vale a pena eu emprestar. A gente precisa facilitar esse tipo de trabalho, porque facilita o capitalismo. E o capitalismo aqui está desenvolvido. Aqui está no nível, Goiás está similar, em que, vamos dizer, as cooperativas, os fazendeiros estão acumulando recurso e eles querem agora investir em outras áreas. Então, o filho de um fazendeiro quer também investir numa empresa de tecnologia, ele quer investir numa indústria. Eles mesmos são o motor do crescimento. Esse fenômeno aconteceu em São Paulo, quando a indústria cafeeira em São Paulo começou a fazer manufatura. Eles saíram do café e foram para a indústria. Então, a gente está nesse processo acontecendo aqui. O lance é o governo não atrapalhar. O modelo aqui está funcionando tão bem, e eu acho que essa situação ela é tão, como eu posso colocar, positiva, que eu não teria um grande plano nacional visando aqui, deixar de atrapalhar o empreendedor. O foco nosso, do Estado, tem que ser atuar em outras regiões. Inclusive levar o modelo de cooperativa e associativista para o Nordeste, por exemplo, em que essa cultura não é grande. Eu estou vendo a gauchada que fez boa parte do agro, inclusive na região oeste aqui do estado, chegou lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia.
E lá eles estão fazendo cooperativa e está funcionando. Agora, como eles não têm essa cultura para lá, nós temos que levar empresas daqui para lá também. E fazer o que eles estão fazendo aqui, lá também. Isso vai beneficiar, inclusive, o faturamento dessas empresas que são sediadas aqui no estado. Isso é bom para todo mundo. E é um modelo de, vamos dizer, de exportação aqui da região. Então, colocando de maneira clara em linhas bem diretas. Investir em infraestrutura, abaixar impostos, ter segurança jurídica, vocês já sabem o que fazer. É igual que eu falo quando eu rolo no interior de São Paulo. Eu não tenho muito que, eu vou deixar de atrapalhar, vocês já sabem o que fazer. Aqui, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, só deixa a galera trabalhar. Para de atrapalhar que o paranaense já sabe o que fazer. Sim, e considerando que se tratar de uma região muito forte aqui nos Campos Gerais, muitos municípios aí trabalhando em conjunto, um dos pontos, uma das pautas importantes nas propostas de vocês, Renan, é a questão da diminuição dos municípios no Brasil, não se tratando aqui especificamente do Brasil, né? Poderia explicar como que acontecerá isso, que critérios que vocês avaliam dentro dessa ideia, até para o pessoal entender melhor do que se trata e evitar, claro, uma disseminação equivocada dessa ideia, porque é um ponto que eu particularmente poucas vezes vi sendo tratado, se não nunca vi sendo tratada nas campanhas, nos projetos. E vocês chegam aí com essa posição. Explica pra gente como seria. De maneira muito simples, para quem é do Paraná e está nos assistindo. Você fala, mas, sei lá, tenho um familiar em Entre Rios, sei lá, família em municípios muito pequenos. Se o seu município pequeno, ele é autossustentável, ou seja, a arrecadação dele é suficiente, a população é economicamente ativa, ele vai continuar tudo normal. Nem sei se existe alguma cidade no Maranhão que é autossustentável. Tô para ver se tem. Agora, aqui no Paraná, a maior parte é autossustentável. Então, aqui no Paraná, essa é uma questão menor. Agora, como o Paraná se beneficia dessa questão? A partir do momento que eu reduzo o número de municípios, nos estados em que os municípios são insolventes, que eles não pagam as próprias contas, eu vou economizar. Imagina o seguinte, se eu reduzo de 5.800, 5.500 municípios para 2.800 municípios, 2.700, eu reduzi mais de 2.000 municípios. São entre prefeito e vice-prefeito, menos 4.000 prefeitos e vice-prefeitos, menos milhares de câmaras de vereadores, milhares e milhares, dezenas de milhares de vereadores que deixam de existir, dezenas de milhares de verbas inúteis. Eu estou literalmente cortando uma massa de políticos que não precisava existir. E isso vai ter que ser feito. Aí, faz parte de um processo, vai sobrar mais dinheiro para a federação. E esse mais dinheiro ele aumenta investimento. Aumentando investimento, eu consigo investir em infraestrutura para as pessoas aqui. Porque aqui está precisando desses investimentos que a gente está falando o tempo todo. E sobra também dinheiro para você reduzir imposto. Então, esse é um projeto que ele ataca um tema que é nacional, mas que ele tem uma distribuição diferente. A partir do norte de Minas para cima, os municípios realmente são pequenos e economicamente eles não fazem sentido. Então, juntar os municípios para você criar um município maior, com uma administração só, que se torna mais funcional e rentável, é um caminho para resolver a administração pública do Brasil. Esse seria um dos principais pontos para a economia do país que vocês pensam, que vocês propõem, porque todo mundo fala, a gente vê essa mensagem que assusta até muitos brasileiros, sobre o Brasil está quebrando, o Brasil vai quebrar. Seria um caminho, acredita que esse é um caminho para buscar a solução no longo prazo? É parte da nossa reforma administrativa, que é a reforma da administração do Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa ser remodelado porque ele vai quebrar. E comenta-se, é verdade, ele quebra até 2028 se nada for feito. Então eu vou fazer uma reforma fiscal muito agressiva para mexer em gastos do governo federal, em injustiças do governo federal, para cavar só em cortes nos gastos obrigatórios coisa de 250 bilhões e também depois poder reduzir os juros, que aí eu economizo mais um monte reduzindo os juros e ainda o dinheiro fica barato para as pessoas. Mas a reforma administrativa ela vai mexer, no fundo, com gastos do Estado brasileiro, com certeza, vai racionalizar, vai tornar mais inteligente a forma como a gente gasta o dinheiro nos municípios do Brasil. Isso vai ser perfeito. Vai acabar com uma classe política parasitária de, vamos colocar aqui, prefeito e vereador vagabundo. A vida das pessoas no Nordeste, especialmente, vai melhorar demais. Aí o cara fala, mas eu tô em Ponta Grossa, por que o Renan já falou do Nordeste? Porque, meu amigo, se eu não resolver o Nordeste, no mínimo, aquelas pessoas vão migrar para cá. E você tem uma pressão sobre os serviços sociais aqui, você tem favelização, porque às vezes você não consegue ter casa para receber essas pessoas, você tem problemas sociais aqui gerados por uma desigualdade. Então eu tenho que resolver lá para tua vida ficar boa aqui, no mínimo. Então a gente tem que pensar no Brasil como um todo. Então esse assunto é muito importante. E reduzindo esse número de cidades, eu consigo aí implicar uma coisa que nós estamos chamando de lei de responsabilidade administrativa, né? Que funciona da seguinte maneira: um prefeito, e aqui também vai ser assim no Paraná, todo prefeito ele será avaliado, além do povo, através do voto, ele vai ser avaliado por critérios objetivos. Aí, o que é um critério objetivo? É assim,
O povo não sabe avaliar se o prefeito colocou esgoto ou não. O povo não sabe avaliar se a educação melhorou ou não. A maior parte da população, na maior parte dos municípios do Brasil, não ligam para as coisas que importam. Se o prefeito dá um dinheirinho, colocar um parente na prefeitura, fizer um show do Wesley Safadão, isso em cidade pequena, ele compra o voto de todo mundo. Isso se ele não compra mesmo, como acontece em muitos lugares. Pois bem, a gente vai estabelecer critérios que vão ser assim. O prefeito vai ter que aumentar a cobertura de esgoto no mandato dele, sempre. Ele vai ter que melhorar as notas no ranking do SAEB, que é o ranking do ensino básico. Ele vai ter que ir bem nos provões gerais que tem na parte de educação e nas avaliações que a gente vai fazer sobre tempo de atendimento na área de saúde. Tudo que ele melhore, a gente vai ter uma pontuação. Se ele cumpre uma pontuação, tá tudo bem, concorre para a reeleição, vida que segue, pode receber emendas no município. Se ele não está fazendo isso, não pode receber emenda no município, e o prefeito não pode gastar com shows, com nada supérfluo, e se ele não cumpriu no final do mandato, ele não pode concorrer, ele perde direitos políticos por 8 anos. Por quê? O entendimento nosso é, as pessoas nos municípios não estão sabendo avaliar o prefeito. E quando o prefeito não cuida do que ele precisa cuidar, entendendo, o dinheiro vem, o dinheiro vai para os municípios. As pessoas não são atendidas, se as pessoas não são atendidas, a vida não melhora. Aí elas vão mudar, vão para outros lugares. Então a gente precisa urgentemente fazer os prefeitos trabalharem direito, mesmo que isso custe até os direitos políticos do prefeito. Aí vai todo mundo pular, vai todo mundo rebolar, vai procurar um meio de fazer uma gestão direito, porque dá para fazer gestão decente. Dá. Assim, o dinheiro inclusive existe. O que nós temos que fazer é obrigar o político a executar isso aí. E os políticos não estão executando, especialmente nos lugares mais pobres. E como você vê, Renan, o cenário da saúde e da educação? O que você pensa? Aqui, por exemplo, no Paraná, tem tanto em escala aqui local, em Ponta Grossa, como no estado também, muito se fala em terceirizações na saúde, terceirização na educação, há muitos protestos nesse aspecto. O que você pensa para essas duas áreas tão importantes aí para o nosso futuro? Vejo problema nenhum a parte de terceirizações. Tudo que for atividade meio e não atividade fim, pode ser passível de ser terceirizado e, inclusive, podemos, e vejo com muito bons olhos, parcerias públicos-privadas, tanto na área de educação quanto na área de saúde. A gente não tem que ter medo disso, de maneira alguma. Tanto que, pense o seguinte, se uma pessoa ascende à classe média, a primeira coisa que ela faz é ter um plano de saúde e colocar o filho numa escola privada. Ou seja, quando o dinheiro vem, ela corre para o setor privado. Quem tem medo do setor privado é sindicato, do setor público, que quer trabalhar com um ritmo diferente. E essa é uma realidade que a gente vai ter que encarar. A educação no Brasil vai muito mal, os rankings internacionais mostram isso. E você, aí vem também a sua experiência na realidade. Sugiro que todo mundo converse com um menino que saiu do ensino médio, agora que veio de uma escola pública. Mal sabe falar português direito, e se botar para escrever 3 parágrafos, você vê a desgraça que é. As pessoas hoje não sabem escrever. E por quê? O Brasil se tornou um país de analfabetos funcionais. Nós fizemos escolhas muito erradas em termos de educação. Antigamente, quem está nos ouvindo, que tem mais de 40 anos, vamos botar aí, aprendeu a ler e escrever com método fônico. É um método, sabe, que você ia lá na escolinha, tinha os cadernos de caligrafia, A, B, B, A, Bá, Bé, Bi, Bobu, ou Vá, Vé, Vi, Vovu. Acabou. É uma ou outra escola que faz, e aí você tem métodos alternativos. Os métodos alternativos, eles criam dificuldades para as crianças aprenderem. E as crianças chegam com 8, 9, 10, 11 anos lendo de maneira deficitária, que são os famosos analfabetos funcionais. Então, a educação brasileira, o professor não tem autoridade na sala de aula, a gente gasta mais com o ensino superior do que com o ensino básico, a merenda na escola é uma tranqueira, a infraestrutura da escola é uma porcaria, você não tem critério de desempenho e avaliação dos professores nos municípios, tem banco dos diretores das escolas, e aí você basicamente vai largando as crianças como se elas estivessem em um depósito, elas não aprendem nada, ficam com o celular na sala de aula brincando o dia inteiro, essa é a reclamação de todos os professores, o professor perdeu a autoridade sobre ela. Existe aquela famosa progressão continuada, ou seja, a criança não repete de ano, porque aí os governadores ficam fingindo que, tô indo super bem aqui, meus índices são óbvio, todo mundo passa de ano, né? Não tem repetência, e aí você fica basicamente utilizando a escola só como uma desculpa para gastar um dinheiro, mas sem formar gente. A nossa lógica é mudar absolutamente tudo isso. Volta do método fônico, foco em alfabetização e matemática. Todo esse currículo maluco que botaram, então o garoto não sabe ler e escrever, mas fica estudando sociologia na escola. Que estudar sociologia na escola? O cara tem que ler e escrever, aprender matemática, português, história, geografia, biologia, física e química. É o básico. E focar muito na parte de português e matemática. Ser proficiente na própria língua. O professor tem que ter muita autoridade, inclusive para repetir o aluno de ano. Celular proibido.
Redes sociais para criança, 14 anos para baixo, proibido, estritamente proibido no Brasil. Pai vai preso se o filho tiver rede social, não tem que ter isso, está destruindo a atenção das pessoas, está gerando todo tipo de enfermidade mental para as crianças e para os adolescentes. Dinheiro tem que ficar mais nas escolas básicas do que nas universidades federais, isso é óbvio, cristalino. E nós temos que criar políticas de estímulo, na seguinte linha: diretor de escola, cuja escola vai bem nos testes nacionais, ele ganha um bônus em dinheiro, professores ganham um bônus em dinheiro e a escola recebe investimento. E diretor de escola que vai mal é substituído e cai. Tem que ser assim. Alunos que vão bem e tiram notas altas nos provões, que nós vamos fazer, provões de avaliação, aluno está indo bem e tirou nota alta, família do aluno e do aluno ganham um prêmio em dinheiro. E acaba com aquele pé de meia, que dá o dinheiro para a pessoa só ir para aula. Pô, eu pensei que ir para aula era obrigação. Quer dizer que agora eu tenho que dar dinheiro para o manjo ir para aula, aí ele gasta no jogo do tigrinho no meio da aula. Isso é loucura, isso é uma insanidade. E para alunos que se destacam bastante, nós vamos tirar eles das escolas, vamos colocar nas escolas privadas mais caras, e aí esses caras vão ter condições de igualdade de participar dos vestibulares mais difíceis. E no final do ensino médio, nós vamos oferecer para todo mundo um ensino técnico de qualidade. Porque hoje, a ideia que a gente tinha na época dos nossos pais, tenho quem está numa universidade. Cara, às vezes você está no meio do curso da faculdade, esse curso já ficou obsoleto porque a inteligência artificial vai te substituir. Aquele curso nem vai existir, aquela profissão nem vai existir mais. O que a gente precisa ter? Muitos cursos técnicos muito bons. E o Brasil costuma ter curso técnico bom. Vamos ter faculdade técnica, vamos ter ensino médio técnico forte, desde a parte voltada à metalurgia, a parte fábrica, a parte agrária, a parte rural, a parte de tecnologia da informação, toda a área ligada à inteligência artificial, design. Isso aí vai formando a galera pode fazer cursos diferentes para arrumar emprego rápido, que inclusive as empresas querem contratar esse tipo de profissional. Assim a gente já forma a pessoa pronta para trabalhar e ganhar dinheiro. Hoje a gente só forma pessoas que são analfabetas funcionais. Sim. E Renan, como que vocês se preparam para encarar as resistências e os desafios a essas ideias, né? Contando aí com o andamento da campanha, apresentando essas ideias, muita gente, pegar um exemplo aqui dos últimos pontos que a gente tratou das disciplinas em sala de aula, que a gente já ouviu, eu já ouvi em outros momentos da história falar, tirar sociologia, tirar filosofia, tirar essas matérias, é para cortar o pensamento, o senso crítico do aluno, contando com esse tipo de exemplo, e entre outras áreas também aqui que a gente conversou, como que você se prepara para lidar com os desafios e com os pensamentos contrários que vão surgir e os questionamentos ao longo deste ano. Poder político. Aí eu preciso juntar poder político. Porque essa discussão é uma não discussão. E se a gente ficar perdendo tempo nessa discussão, a gente não anda. O que eu quero dizer é, a pessoa tem que ser muito canalha para falar que essa massa de alunos que não está tendo, na prática, alfabetização de qualidade, ela está apta a ter um pensamento crítico sobre filosofia. E eu vou levar essa crítica aos sindicatos e à esquerda como um todo. Mas mesmo a direita, quando fala assim, o professor está ensinando marxismo na escola, eu falo para esse direitista, cara, ele não tá porque ele não consegue. O máximo é que aquela pessoa vai aprender uma lacração ou outra. O aluno está saindo da classe sem falar português. Aquele aluno não vai virar um marxista, não. Aquele aluno só, coitado, está perdido na vida. Ele é uma alma desperdiçada ali, porque ele de fato não aprendeu os fundamentos. Né? Falar que aquela pessoa vai ficar estudando Durkheim, sociologia, não, eu vou ver agora para os neoplatônicos, não, eu quero os pitagóricos, não vai aprender isso, ele nem sabe do que ele está falando, ele está no celular no meio dessa... As coisas são muito básicas. É como se eu pedisse para participar do UFC um aluno que está na faixa branca de karatê. Ele, coitado, está aprendendo uns movimentos de karatê. Eu não vou botar ele no UFC. Isso é o com os alunos nossos. Eles estão na faixa branca em termos de alfabetização. Então, essa discussão que a esquerda fica trazendo, os sindicatos dos professores ficam trazendo, é ridículo. Eles estão gerando uma reserva de mercado para que pessoas formadas nas universidades humanas possam arrumar um emprego no setor público. É isso. É pura e simplesmente reserva de mercado para a turma deles trabalharem. O que a gente tem que focar é o que é prático para eu tirar aquele aluno quando sair da escola e colocá-lo direto num lugar de trabalho, uma vaga de trabalho, com uma pessoa capaz e eficiente e sem enrolação. Entendeu? O que a gente está formando hoje é um exército de pessoas que estão despreparadas para a vida. Completamente despreparadas. E aí a gente paga um preço por isso. Então a nossa produtividade é mais baixa, a nossa capacidade de gerar riqueza é mais baixa, a nossa capacidade de atender a demanda por empregos de qualidade também é baixa. Então não está funcionando. E eu vou ter que ter poder político. Poder político não vai ficar tendo essas discussões inúteis, porque essas discussões que eles fazem são, vamos dizer, palavras no vento. Eu tenho que ter poder político, gerar maioria no Congresso e passar. Porque a razão está do nosso lado.
Para a gente completar nossa conversa aqui, Renan, tratando da articulação política mesmo, a expansão, a ideia aí de expansão do partido. Você mencionou há pouco há quanto tempo que a Missão foi fundada? 4 meses. 4 meses formado, né? Já vem uma trajetória maior, mas há 4 meses como partido. Como que vocês enxergam, então, as oportunidades aí, a expansão no Paraná, na nossa região, aqui em Ponta Grossa, Campos Gerais, e você mencionou, né, sobre o governo do estado, tem também aqui que dá para detalhar de ideias, considerando aí esse período aí que daqui a pouco já entra firme na corrida eleitoral. É um dos maiores desafios da minha vida. Eu já tive alguns desafios grandes, né? Eu fiz as manifestações pelo MBL do impeachment do Dilma Rousseff. A gente ajudou a derrotar um governo inteiro. Fomos perseguidos naquele processo. Montar o partido foi muito difícil, coletar todas as assinaturas. Só pra galera que está nos assistindo entender, o Bolsonaro tentou e não conseguiu. Ele conseguiu validar 180 mil, a gente validou 600 mil assinaturas. Foi um processo muito insano, foi uma coisa muito grande pra gente. Entretanto, de maneira bem sucinta aqui, a gente venceu, e venceu porque a gente coloca trabalho e inteligência juntos. Eu estou trabalhando com certeza mais do que todos os outros pré-candidatos a presidente, estou levando o meu corpo ao máximo, estou cansando mesmo, minha cabeça termina o dia explodindo, mas eu estou levando essas mensagens e tendo conversas como estou tendo com você, com as pessoas, da maneira mais franca, e isso está trazendo pessoas para o partido, em todos os lugares que eu vou, e o partido está conseguindo montar lideranças novas em todos os estados do Brasil. Então a gente vai conseguir montar a chapa, mesmo tendo só 4 meses de existência, em todos os estados da federação. Eu vou conseguir rodar em todos os lugares do Brasil. E isso sem precisar de jatinho, eu tô rodando de carro. Às vezes no máximo vai pro Salvador, eu pego um voo para Salvador, alugo um carro blindado, porque a gente é ameaçado pelo Comando Vermelho, e vamos rodando de carro blindado mesmo, correndo pelo estado, para conversar com as pessoas e encontrar os candidatos. E onde eu vou, eu encontro pessoas sonhadoras, que não se vendem por nada, e que estão a fim de construir um Brasil diferente. E a notícia que eu quero trazer para quem não está vendo é uma notícia muito boa. As pessoas estão despertando porque precisa ser feito. Ainda vai demorar para essas pessoas serem maioria, e eu vou tentar acelerar ao máximo no Brasil para as pessoas voltarem a ter essa gana. Mas está despertando uma geração que realmente quer mudar o Brasil, quer estudar muito para mudar o Brasil, que não tem mais as mesmas ilusões, que não estão a fim de cair naquela conversa fiada, por exemplo, do Pablo Marçal, que apareceu em São Paulo ano retrasado, né, um cara mentiroso, arruma o seu mindset, no final só queria vender um curso online, ou mesmo do enganador do Flávio Bolsonaro. Veja, eu participei da prisão do Lula, eu respeito o Moro, é pré-candidato aqui ao governo, o Moro é um cara, imagino eu, mais à direita como todos nós. O Moro é um cara que eu converso pouco, mas eu respeito porque quando ele precisou enfrentar o inimigo, ele derrotou o inimigo, que foi o Lula. Eu participei daquilo com ele. E quem tá na arena, respeita quem tá na arena. Eu não respeito o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, ele sabotou a Operação Lava Jato, ele acabou com a CPI da Lava Toga e tá agora combatendo uma CPI, que é a CPI que vai colocar o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli no Senado para ter que responder pelos crimes que tô botando em supostamente cometeram. Porque todo mundo sabe o que aconteceu ali. Muito óbvio o que aconteceu e eles precisam ser punidos por conta disso. Então o senhor Flávio Bolsonaro é a falsa direita, uma falsa direita precisa ser combatida. E as pessoas que são de direita de verdade precisam despertar e seguir o caminho correto. E eu tô aqui pra animar elas e mostrar que existe um caminho. Acredita que nessa ideia aí de acelerar o pensamento do pessoal, despertar o brasileiro, acha que até o fim deste ano dá tempo ou é um primeiro passo considerando um plano maior para o futuro? Tem que dar tempo. Eu vou fazer o máximo. Porque a real as pesquisas também mostram isso. Os brasileiros, mais de 70% deles não tomaram decisão de voto. Então, no máximo, as pessoas colocam na pesquisa o nome que elas lembram. Ah, não gosto de Lula, tem um sobrenome Bolsonaro aí. Ah, não gosto dos Bolsonaro, vou botar o Lula que eu votei. Mas as pessoas estão muito insatisfeitas com o Lula. Eu vi isso no Nordeste. E rodando aqui eu rodei em Cascavel, que é uma região que o Bolsonaro era muito forte. Você está vendo até as pessoas mais velhas percebendo. Calma, eu preciso de algo novo, isso aqui é só mais do mesmo. Então, eu preciso despertar, porque as pessoas estão aí, essa insatisfação existe, essa vontade de algo novo existe, e vai depender, vamos dizer, de mim, de correr e encontrar elas e falar, parece que existe um caminho novo. E eu preciso trabalhar. E falando em pesquisa, pra gente encerrar, os números que têm aparecido, as pesquisas que mencionam o teu nome, como que vocês têm recebido isso? Claro que a essa altura são poucas porcentagens, mas muito significativas. Como que você recebe, como que você avalia esse cenário em que o seu nome está sendo mencionado? A primeira vez que eu apareci, eu nem acreditei, porque eu não me via como pré-candidato, me colocaram sem que eu soubesse numa pesquisa, e a minha mãe me ligou, Renan, você tá na TV, o que é verdade? E aí eu olhei e era verdade, né, eu apareci com 2%.
E dali em diante eu fico variando de 2 a 4% nas pesquisas. Teve uma pesquisa que me botou com 7%. Assim como eu não acho que eu tenha 2%, também não acho que eu tenho 7%. Tem a Atlas, que acertou os Estados Unidos, acertou Chile, acertou a Argentina, ela me bota de 3 a 5 nos trackings internos e nas pesquisas que ela divulga, e eu acho que eu estou nisso, e eu preciso crescer. E a Atlas mostrou, onde eu rodo de carro, eu cresço. No Nordeste eu rodei de carro um pedaço do Nordeste, eu rodei Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, eu saí de 4.1 para 5.5. E eu acho que isso vai começar a acontecer nas outras regiões, inclusive aqui no Paraná, em que eu pude falar em boa parte da imprensa local. Fui bem recebido, por mais que em alguns lugares houve uma espécie de uma sabotagem, eu fui bem recebido. E tô trazendo essa mensagem. E é isso, eu não vou ficar olhando pro número da pesquisa. Quando eu faço um evento que tá mais cheio que o evento dos outros pré-candidatos, quando eu encontro as pessoas, quando eu vejo essa mensagem, eu falo, tem algo acontecendo que é abaixo do radar. E quando as pessoas perceberem, e quando as pesquisas captarem, vai ser um susto. Sim. Então, Renan, para te liberar aqui, sei que tem compromisso logo mais às 19 horas hoje, né? Sim. Teremos aí esse evento, né, cumprindo essa agenda em Ponta Grossa. O Diário dos Campos agradece a tua presença. A equipe, deseja aí que seja um ano de muito trabalho e de muitos resultados aí em prol do Brasil. Seja sempre muito bem-vindo. A gente agradece pela tua confiança em estar aqui no Diário dos Campos e que é sempre um prazer aí poder conhecê-lo e também tratar dessas ideias tão importantes para a nossa Ponta Grossa, para os Campos Gerais e, claro, o Paraná e o Brasil todo nesse ano tão decisivo. Obrigado. Muito obrigado, foi uma honra participar. Muito bem, obrigado também a vocês aí da equipe que estiveram presentes aí com a gente. E a você, amigo seguidor e amiga seguidora, leitor e leitora do Diário dos Campos, muito obrigado pela audiência, continuem acompanhando nossos conteúdos, nossos grupos de notícias no WhatsApp, nossas redes sociais no Instagram. Essa entrevista, entre tantas outras, ficam na íntegra também em nosso canal no YouTube e contamos aí com toda a companhia de vocês aí para a sequência para os próximos dias, sempre prezando muito pela informação de qualidade a você, amigo pontagrossense, amigo dos Campos Gerais. Um abraço a todos, até uma próxima, boa tarde.